Boa noite, irmãos, encarnados e desencarnados. Iniciamos nesta noite o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira, situada em Alegrete, Rio Grande do Sul. Vamos rogar aos bons amigos espirituais, a Cristo, nosso irmão e mestre, a Deus, nosso Pai, que nos ilumine e nos ampare, para que nós possamos ter o entendimento do Evangelho de hoje, e que trata do capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. O item Instruções dos Espíritos, o orgulho e a vaidade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz. Que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que delas vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e o que os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensa deferida aos seus méritos, e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos vossos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuis nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sobre dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-te o orgulho. Concordarás em dar-lhes uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás? A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor
e a de um pobre, entre o do senhor e o de um escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecerão quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje ou a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quantos então te lamento, pois bem digno de compaixão será. Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesse abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo, e de modo nenhum contribuirão para que gozais da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino do céu. E tu, donzela, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos, e misturaste com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelo som dessa orquestra rumorosa, preferias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgente para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpa. É isso caridade,
mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sobre essa prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se é puro vosso proceder, não pode Deus vô-la compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grandioso e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez na terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles olvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se não o renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesse perambular novamente o caminho do Gólgota. Perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para se construísse um ídolo que se entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões. Fizeste um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro, que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe em vossos corações. Sede generosos, caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares, todos que ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da vontade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Viemos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que, ao eleito, somente se depare em seus caminhos as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, a caridade e a fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso na terra. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciência, mas tão pobre de bens sentimentais, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cânticos de ação de graças, agradecendo-lhes a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Prezados irmãos,
Esta mensagem, nos trazida por esse Espírito, no ano de 1863, é na verdade um hino de louvor à humildade e à caridade, e ao mesmo tempo um grito de socorro e de alerta para que nós possamos abaixar as armas do orgulho, essa chaga da humanidade. Este Evangelho deve ser lido com a voz da consciência e a emoção acima da razão, com o coração transbordando de amor em busca do verdadeiro entendimento, e ser lido muitas vezes, porque cada parágrafo nos traz um ensinamento que verdadeiramente, se for seguido, fará com que nós possamos nos melhorar individualmente e coletivamente possamos contribuir para a melhora do nosso planeta. Como o Evangelho é bastante intenso, passamos para a nossa segunda parte, fazendo os nossos agradecimentos. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos passando por essa experiência espiritual aqui na Terra, mesmo que não tenhamos um corpo sadio ou estejamos acometidos de doença. É a vida que pulsa em nós. Agradecer pelo trabalho, se os temos, que nos possibilita o pão que alimenta o corpo e nos dá o abrigo sagrado para nós e familiares. Agradecer a bondade de Deus pelos amigos, pelos conhecidos, pelos parentes, colegas e pelos desconhecidos. Pessoas que, como nós, estão resgatando seus débitos, aprendendo a ser menos orgulhosos e vaidosos e exercitando a caridade e a humildade. Agradecer pelos bens universais que são derramados sobre nós todos os dias, como fluidos de luz, paz e saúde. Na nossa terceira parte, vamos rogar, fazendo os nossos pedidos. Que os bons amigos espirituais, que Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, e Deus, nosso Pai amoroso, que não nos desampara nunca, para que nós tenhamos humildade com as faltas dos nossos irmãos, como coloca o Evangelho, pois que elas também são faltas nossas. Queremos, Senhor, seguir o bom caminho. Solicitamos o socorro a todos aqueles irmãos que sofrem males físicos, dores, angústias, medos, sofrimentos espirituais, que a Tua luz esteja com todos, Senhor, amparando e protegendo. Rogamos aos bons espíritos que não nos desamparem e não desamparem esses irmãos que ainda estão na escuridão do processo evolutivo e que se encontram presos ou que perambulam pelas ruas, pelas estradas, por este universo sem fim. Que a Tua luz divina, Senhor, possa brilhar em suas consciências, fazendo com que eles cheguem à busca do caminho seguro, de paz e de tranquilidade. Que os amigos espirituais visitem os nossos lares, retirando todas as energias negativas, harmonizando, iluminando cada ambiente e fazendo um passe espiritual, derramando sobre nós muita luz, muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia. Que os médicos e enfermeiros do espaço fluidifiquem as águas que preparamos e que, ao ingeri-las, possamos receber um medicamento que vai minimizar o nosso sofrimento, tanto de males físicos quanto espirituais. Obrigada, Deus, que sejamos pobres de espíritos, mas bem-aventurados do Teu amor. Que a Tua luz se faça, Senhor, hoje e sempre. Uma boa noite aos irmãos e que assim seja, Senhor.